Cirurgia cardíaca sem abrir o peito do paciente. Uma técnica menos invasiva que reduz o tempo de internação e o tempo de recuperação de pacientes que precisam passar por operações cardíacas. Hoje, a doença cardíaca é a doença que mais acomete a população mundial, inclusive sendo a maior causa de morte no mundo todo. E dentre as doenças cardíacas, a aterosclerose, a obstrução das artérias coronárias é a mais frequente. Quando se fala em cirurgia cardíaca, os pacientes imaginam logo aquela cirurgia convencional que a gente chama, de peito aberto, abrindo o osso do externo com uma serra, vários dias de UTI, depois vários dias de internação hospitalar e depois até semanas de recuperação em casa, para você voltar a ter uma atividade mais próxima do normal que você tinha na sua rotina. Hoje, a MICS, a cirurgia minimamente invasiva, ela vem justamente para abreviar todos esses tempos. Seja o tempo de internação hospitalar, seja o tempo de recuperação no pós-operatório, para que você atinja de uma forma mais otimizada, de uma forma mais abreviada, a volta à sua rotina normal de trabalho, de exercícios físicos, de alimentação e mantenha o resultado tão bom quanto a cirurgia convencional. Na realidade, hoje, a cirurgia minimamente invasiva, ela já tem muito poucas contraindicações absolutas que a gente chama. Duas delas seriam a condição do tórax de aderências, de você ter um pulmão totalmente colado no tórax, vindo de várias sessões de radioterapia que impossibilitariam de você ter acesso com o vídeo, ter acesso com os instrumentos até o centro do tórax, que a gente chama de mediastino, que é a cavidade que abriga o coração em si. Uma segunda contraindicação que a gente tem em relação a esse método são quadros de cirurgias de emergência, cirurgias em que o paciente está muito instável da parte hemodinâmica, da parte da circulação, seja um caso de uma dissecção, uma rasgadura da aorta, que você tem um quadro de colapso total da circulação, em que você precisa agir de uma forma muito mais agressiva até para corrigir o defeito antes que você tenha uma parada cardíaca. A forma de trabalho para o cirurgião, ela é praticamente toda diferente em termos de técnica cirúrgica, em termos de abordagem do doente na mesa cirúrgica em relação à cirurgia convencional. Existe uma frase que a gente caracteriza a MICS, que ela consegue resumir isso muito bem. A gente fala que a cirurgia cardíaca minimamente invasiva tira a dor do doente e passa para o cirurgião. Por quê? Porque ele precisa mudar totalmente a sua cabeça, o seu mindset, para sair de uma técnica que ele já dominava e, primeiro, conseguir aprender, conseguir dominar uma técnica nova, e que essa técnica nova ela vai gerar a esse cirurgião uma exigência de habilidades novas, de você ter que manipular vídeo, você ter que manipular instrumentos novos, você ter que manipular tempos cirúrgicos que a gente não vê na formação convencional do cirurgião, seja no Brasil, seja no exterior. O pré-operatório para a cirurgia minimamente invasiva, ele é um pouco mais, vamos dizer assim, ele exige um pouco mais de exames do que a técnica convencional. A gente usa o laboratório de rotina, a gente usa o raio-x de tórax, usamos o eletrocardiograma de rotina também, mas a gente começa a complementar com algumas técnicas novas, alguns dispositivos de imagem novos. São a angiotomografia de tórax, abdômen e pelve, que é uma tomografia voltada para visualização específica
de todo o sistema arterial do doente, que é onde a gente vai fazer a circulação para conseguir manter esse doente conectado à máquina de circulação extracorpórea. A gente usa também identificação das artérias da virilha, para que essas artérias sejam bem delimitadas, o seu tamanho, seu calibre, sua extensão e principalmente a presença ou não de cálcio, que vai dificultar a navegação, que a gente chama das cânulas, e do próprio fluxo durante a circulação extracorpórea. Resumindo, o pré-operatório da cirurgia minimamente invasiva, ela usa exames que a gente usa no método convencional, de sangue, raio-x, eletro, e exames de imagem, que são as tomografias, que nos dão uma imagem mais detalhada, mais específica de toda a circulação arterial e venosa, das artérias e das veias, sejam do tórax, do abdômen e chegando ao segmento da virilha. A cirurgia minimamente invasiva, ela começa, o dia do doente começa semelhante a uma cirurgia convencional. Ele tem uma internação hospitalar, em geral no dia anterior, ele vem de jejum para o centro cirúrgico, com pelo menos 8 horas de jejum prévio. Ele é medicado por umas medicações que começam a fazer o processo de indução anestésica pelo próprio anestesista, já numa sala prévia à sala cirúrgica. Depois ele entra na sala cirúrgica em si e aí começa o processo de anestesia geral.